Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar do assunto hoje sobre os 4 princípios básicos do designer. Designer tem uma certa confusão aí no sentido de conceituá-lo. Tem muita gente que acha que é arte, eu já penso que não, que são projetos de comunicação de arte, né, em si. Parte de uma necessidade, de um objetivo de marketing, por exemplo, né? Designer facilita o processo de comunicação com o público-alvo, é isto. Então, a gente vai ver os 4 princípios básicos do designer, logo adiante vai ter um exemplo fictício que eu criei para facilitar melhor a compreensão, mas ele parte dos elementos chamados contraste, repetição, alinhamento e proximidade. O contraste se refere a dar destaque ao que deve se chamar a atenção, ou seja, colocar o foco em cima, deixar ele maior, mais evidente, porque dentro de um projeto de comunicação, um designer, por exemplo, um projeto de designer, existe o que eu chamo de vários filtros, né? Uns são para chamar a atenção e outros talvez lá é para atuar no inconsciente, como a utilização correta da cor, da forma, né? Então o contraste é isso, é dar atenção aos principais elementos através de um texto, de uma fonte bold, por exemplo, né? Ou de um splash, que é aquelas tipo explosão, ou uma circunferência com a comunicação dentro, de preferência de cor vermelha para chamar a atenção. Essa é a função do contraste. Depois vem repetição, criar uma consistência repetindo alguns elementos, ou seja, reforçar a comunicação, seja através de estar sublinhado ou negrito num texto, ou até mesmo ícones repetidos, ou até aquelas, tipo, visto, né, em alguns elementos assim do texto. Então, a repetição, ela cria essa consistência, né, de reforçar a comunicação. E depois, nós temos o alinhamento. O alinhamento é para fazer com que, vamos dizer assim, que defina o processo da leitura do observador, ou seja, algumas coisas centralizadas, elas possivelmente vêm ter um fator de chamar a atenção mais do que um alinhamento normal ou outro tipo de alinhamento, enfim. E depois, por fim, a proximidade. Faça grupos, né, por exemplo, com elementos que se relacionam. Né? A proximidade, até certo ponto, também serve para o layout respirar um pouco. Por exemplo, eu tenho uma chamada e uma subchamada. A proximidade é o distanciamento entre as coisas. Olha que controverso, né? Então, eu dou um certo distanciamento e parto para uma outra comunicação explicando o que a chamada e a subchamada abordaram, né? E depois eu dou uma outra respirada para desenvolver outros tipos de elementos de comunicação com fatores terciários, vamos dizer assim, no sentido de que comunicação complementar, né? Então a proximidade é um distanciamento entre as coisas para tornar os elementos relacionados entre si, beleza? Então, que mais que a gente pode ver? Vamos ver o exemplo aí, então, mais à frente. Vai dar uma diferença de áudio, tá? Porque foram gravados em programas diferentes, tá? Então, mas tudo bem, o exemplo está aí, um exemplo fictício que eu criei para deixar um pouco mais fácil a compreensão. Bem, conforme conceituado anteriormente, os 4 princípios básicos do designer, eu criei aqui um anúncio fictício para dar um exemplo mais prático, certo? Assim, ó, por exemplo, a questão do contraste, né? O contraste, ele é para dar um destaque ao que se deve chamar a atenção. Então, por exemplo, aqui na chamada, em relação aos outros elementos, ele tem um contraste por ter sido feito com a letra bold, né? Ou seja, tem um impacto maior. E a mesma fonte ela está relacionada com o suposto logotipo do ponto de encontro bar, tá? Na continuação aqui do contraste,
nós temos principalmente uma promoção, que é 3 chopes por um determinado valor promocional, certo? Então, em referente à repetição, a repetição ela serve para criar uma consistência, da forma que a gente vai repetindo alguns elementos, como por exemplo, as fotos, né, formam uma questão de repetição, tá? Outra questão de repetição também está relacionada aqui, ó, a chamada com o logotipo, certo? Existe um certo grau de repetição em função, obviamente, da fonte. Então, nós temos também, dentro dos 4 princípios básicos do designer, o elemento chamado alinhamento. Este define o processo de leitura do observador. Como, por exemplo, aqui está alinhado, a chamada está alinhada, centralizado, ok? Por quê? Porque isso chama a atenção, né? Outra forma de alinhamento está relacionado a essas questões aqui, ó. Existe um alinhamento entre eles. Deu para entender? Então, aqui, por exemplo, como é um texto conceitual, né, até certo ponto ele tem uma característica de um texto dionisíaco, porque ele tem um certo conceito em relação às questões de como se comportam os clientes, né? Eles vão para se divertir, para encontrar amigo, para paquerar, etc. e tal. Então ele forma uma historinha e é um texto dionisíaco, né? Nós temos, por fim, a proximidade. A proximidade ela faz com que grupos com elementos que se relacionam fiquem próximos entre si e ao mesmo tempo existe essa respiração entre um elemento e outro, certo? Por exemplo, aqui nós temos também a proximidade na chamada em relação ao texto. E, por fim, uma proximidade entre os elementos, os pratos que contêm os preços, ao mesmo tempo existe uma proximidade entre o nome dos pratos e o preço de cada um. Então, gente, esses são os 4 princípios básicos do layout que faz com que necessariamente venha tornar um layout para ganhar prêmio, bonito, etc. e tal, mas por fim ele serve sim justamente para a gente fazer com que tenha uma harmonia, tenha um fator que faz com que a leitura fique mais fácil, né, para o nosso leitor, como por exemplo, aqui uma chamada que tal aquele happy hour, né, onde? No ponto de encontro bar. Né? O que acontece lá? Certo? E por fim, o que você pode comer lá, os preços que estão em promoção, os pratos promocionais. Né? Então, e mais adiante, concluindo, onde é o ponto de encontro bar? Né? E então existe uma sequência de leitura que facilita, os 4 princípios básicos servem para facilitar com que o leitor ele tenha uma leitura mais inteligível, um processo mais fácil de compreender do nosso layout. Ele serve justamente para isso, para organizar a comunicação, ok? Concluindo, a utilização dos 4 princípios básicos do designer está relacionado à capacidade de a gente estabelecer uma ordem na disposição dos elementos do layout que facilitam a sua interpretação, né, e compreensão nas mensagens frente ao público-alvo. Então é isso, os 4 princípios básicos do designer, ele tem essa função, tá bem, gente? Depois que vocês dominarem bem isso, crie, rompam com esses elementos, crie novas possibilidades também, porque nós somos profissionais de criação também, mas eu preciso entender que se eu trabalhar com os 4 princípios básicos do designer, eu vou no mínimo fazer um excelente layout de alta compreensão, porque comunicação é isso, tá, gente? É fazer com que o público-alvo entenda, não é a arte em si, tá bem? Até a próxima.